Vamos ler, gente? Vamos juntos. 2 Samuel, capítulo 20. Nós vamos ler o 1 e o 2. Nós vamos falar sobre todo o capítulo. Mas vamos começar com esses dois versículos. Diz assim: Também estava lá um desordeiro, chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os da tribo de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Queridos, volta num ali, Caio, obrigado. Queridos, hoje eu preciso falar sobre um assunto que é um assunto que todo mundo está falando o tempo todo. A igreja de Cristo, ela é contemporânea, né? Eu me lembro que quando o avião da Chapecoense caiu, foi aquela tragédia, né? Todos nós ficamos chocados, o Brasil ficou chocado. Eu lembro que no domingo, que logo após essa tragédia, eu ministrei aqui uma palavra sobre a brevidade da vida. A vida é um vapor, nós não temos controle sobre a nossa vida, e a gente não tem a certeza do amanhã. A gente tem que entender que quando a nossa nação, quando existe algo em comum acontecendo, a igreja tem que falar sobre isso. Por isso, nessa noite aqui, eu quero falar um pouco sobre, aliás, não só um pouco, quero falar bastante, quero falar muito bem falado, a respeito do papel da igreja diante do cenário político aí do Brasil. Eu não vou citar aqui, queridos, você pode ter certeza, eu não vou citar aqui nenhum candidato, nenhum partido, o meu propósito não é esse. Meu propósito único e exclusivo aqui é que você tenha um entendimento bíblico, mas não raso, um entendimento bíblico profundo a respeito desse assunto. Como disse, essa mensagem é uma mensagem que eu vou pregar hoje, talvez, sei lá, daqui quantos anos, talvez daqui 4 anos novamente, mas a gente precisa estar com os pés muito no chão nesse momento. Eu poderia ignorar esse assunto, e eu poderia simplesmente deixar esse assunto quieto, e virar as costas para isso, e ninguém talvez fosse me cobrar por isso. Eu poderia ficar aqui numa posição muito confortável. Mas eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, né, lá na Inglaterra, onde ele foi sepultado na igreja, ele é sepultado no jardim dessa igreja. Lá os cemitérios são ao lado das igrejas, e ele está sepultado ali, e ele frequentava aquela igreja. E tem uma frase dele na parede que eu acho muito interessante. Ele escrevendo, ele diz assim: o navio, ele está seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi criado. Então, se eu buscasse segurança, eu podia ficar quietinho no porto, mas não foi para isso que eu fui criado, nem chamado, muito pelo contrário, né? A gente está aí para enfrentar realmente as adversidades, até mesmo do nosso ofício. Mas eu não sou bobo nem nada. Eu ao longo dessa semana preparei aqui uma palavra, e eu quero trazer junto dessa palavra, eu quero trazer pelo menos 40 referências bíblicas e mais de 70 versículos. Eu vou deixar muito mais a Bíblia falar do que eu, até porque o princípio é bíblico, o princípio não é meu. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios 29:2, que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio governa, o povo geme. E algumas pessoas dizem que a igreja não deve se envolver com política. E queridos, eu preciso dizer que, obviamente, que a igreja nunca vai ser aqui transformada numa praça ou num palanque partidário. A igreja não pode ser, né, o chamado curral eleitoral. Líderes não podem vender a sua influência como, né, para fazer cabresto eleitoral, de forma alguma. Entretanto, a igreja tem o compromisso de esclarecer a respeito de tudo nessa vida, e a respeito do mundo que
a gente vive e da necessidade de exercermos a nossa cidadania, porque nós temos uma dupla cidadania. Nós temos a cidadania do céu, como filhos de Deus, e nós temos essa cidadania na terra. E para que a gente exerça essa dupla cidadania com responsabilidade. Alguém diz, queridos, que o cristão não pode se envolver com política. Eu discordo desse assunto. Eu acho que o cristão tem que estar em todas as áreas da sociedade. Lá dentro de um hospital tem que ter cristãos. Dentro de uma empresa tem que ter cristãos. Dentro de uma indústria tem que ter cristãos. A gente pode ter cristãos dentro do banco. Aqui nós temos vários que trabalham nessa área. A gente pode ter cristão na advocacia, nós temos vários. E nós também podemos ter cristãos, sim, envolvidos com a política. E que tenham esses compromissos com os valores absolutos de Deus, né? E nós podemos citar alguns casos. Nós temos José, lá em Gênesis, José do Egito, ele foi governador do Egito. Nós temos Neemias, que exercia uma função dentro ali do governo do seu rei, e ele conseguiu com isso, através dessa influência, que é uma influência política, fazer com que o seu rei liberasse a reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que diria de Daniel, que exerceu influência não só no Império Babilônico, mas também no Império Medo-Persa, e Deus o levantou com aquele propósito. Então, existem cristãos que podem estar no governo? Com certeza existe e deve sempre existir. E talvez, quando eu comecei aqui a falar, alguém pode ter olhado para mim, deve ter pensado, poxa, vim perder meu tempo aqui. Queridos, o que eu vou pregar aqui é Bíblia. Então você não veio perder seu tempo aqui. Eu vou pregar a palavra de Deus. Mas alguém pode olhar para mim e dizer assim, eu não gosto de política. Ok, eu respeito a sua opinião, mas quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então você tem que entender que, de um jeito ou de outro, a política ela vai exercer uma influência sobre você, e a igreja não pode se omitir de ser sal da terra e luz do mundo. Eu acredito que uma das grandes crises que a gente tem enfrentado é a crise da integridade. O maior patrimônio que a gente pode ter nessa terra, queridos, não é os bens que a gente acumula, mas é o nosso caráter, o caráter que a gente tem. A gente deve viver na luz e, na verdade, com integridade, com caráter. E isso começa onde? Isso começa dentro da sua casa. Isso começa respeitando, por exemplo, o seu casamento, respeitando, por exemplo, a criação dos seus filhos, respeitando o seu lar, com caráter, com integridade em todas as coisas, né? A nossa palavra, ela precisa ter peso, né? E o seu nome precisa ter peso. A gente precisa ter peso, né? Eu estava falando logo cedo aqui a respeito da época do fio do bigode. Quem lembra dessa época aí? A pessoa falava, não, o contrato era no fio do bigode, né? Tirava um fio e colocava, porque, na verdade, aquilo só representava o peso da palavra e o peso do nome. O seu nome tem que ter peso, a sua palavra tem que ter peso. Eu lembro quando a gente foi aqui fazer o negócio para alugar aqui, onde nós temos o Kids, né, que ali não é nosso, é alugado. E eu lembro que eu falando com o dono ali, com o seu Geraldo, o dono do barracão, eu disse para ele, olha, nós fizemos um contrato sem imobiliária. E nós fizemos um contrato e ele disse assim, eu disse para ele, né, eu falei, seu Geraldo, o senhor pode ter certeza que aconteça o que acontecer, no dia que nós estamos combinando, o senhor vai receber o aluguel desse lugar. Eu disse para ele, porque aqui eu não estou só tratando de um contrato. Eu disse para ele, eu estou tratando do nome dessa igreja. É o nome da igreja. Se a gente não pagar isso aqui, ou se alguma coisa acontecer que a gente, de alguma forma, não pague, não está sendo envolvido somente um contrato simples, mas o nome de uma igreja. E eu disse para ele, e o nome da igreja, ele tem muito mais peso para mim do que esse contrato que eu estou assinando. Porque a gente tem que ter peso no nome. Quando falam de você, a respeito do seu nome, as pessoas têm que dizer, não, aquele ali, aquela ali, se falou, está falado. Se disse, está dito. A palavra, ela deu a sua palavra, deu. E isso serve, como eu disse, começa dentro de casa.
se você disse para o seu filho uma palavra, aquela palavra tem que ter peso. Eu lembro que a nossa dinâmica, quando os nossos filhos eram pequenos, e às vezes eles me pediam alguma coisa que eu não podia dar, mas entendia que poderia em algum momento dar a eles. Se eu dissesse para eles, para qualquer um dos dois, se eu dissesse, olha, eu vou fazer o seguinte, vocês vão ganhar daqui 6 meses. Eles começavam a comemorar. Muito. Nossa, que bom. Por quê? Não iam ganhar naquele momento. Ia ganhar dali 6 meses. Mas eles sabiam, se o meu pai, se a minha mãe falou, é porque daqui 6 meses é nosso. Porque falou, está falado. Então, a nossa palavra, ela começa dentro de casa. O peso do nosso nome tem que existir. Então, se a minha palavra tem peso, o meu nome tem peso, o que me faz pensar que o meu voto pode ser de qualquer jeito? Não precisa ter peso, e isso é irrelevante ou é paralelo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o voto, queridos, é um direito. E nós temos a história de Esaú, irmão de Jacó. E Esaú e Jacó são irmãos gêmeos. Eles fazem parte da linhagem patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Mas quem nasceu primeiro foi Esaú. A Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro e Jacó saiu agarrado no pé de Esaú, porque foram gêmeos. Mas um nasceu agarrado no pé do outro. E o direito da primogenitura veio sobre aquele que nasceu primeiro, veio sobre Esaú. Todas as bênçãos de Abraão e de Isaque viriam sobre Esaú. Mas a gente poderia hoje estar aqui dizendo Abraão, Isaque e Esaú. Pastor, o que aconteceu então? O que acontece é que Esaú sai para caçar, Jacó fica em casa e faz um guisado, um sopão. E quando Esaú chega morto de fome, cansado, a caça dele não tinha dado em nada, ele pede um pouco daquele guisado. E Jacó, que sabia o peso das coisas, falou, olha, eu te dou o guisado, mas você me dá o teu direito de primogenitura. De boca. E aí Esaú solta uma frase que tem um peso muito grande. A frase dele é, do que é que me vale esse direito? Do que me vale esse direito? Me dá cá, é seu, o meu direito é seu, me dá esse guisado. Ele troca o direito por algo momentâneo. Ali, Esaú destrói o futuro dele. Destrói o futuro de todos os seus descendentes. Por quê? Porque fez pouco caso de um direito que era dele. Querido, você tem direitos. Vocês têm direitos. E um dos direitos é o voto. E eu espero sinceramente que você não faça como Esaú fez lá em Gênesis 25. Mas que você de fato tome o entendimento de que esse é um direito que você tem que valorizar. O seu direito diz respeito a quem você é. Por isso não venda. Eu lembro que lá na década de 80, quando a gente era criança, eu lembro que a vizinhança toda, nós somos de Joinville, e Joinville tem uma área de manguezal, então as casas foram invadindo e tinha uma dificuldade, porque esses terrenos tinham que ser aterrados. E todo mundo esperava a época da eleição, porque os candidatos à política davam caminhões de terra. Você vota em mim, eu te dou um caminhão de terra. Eu te dou 2, era isso. Numa outra época, os políticos trocavam voto por tanque de gasolina. Vocês não lembram disso, né? Mas existia, sabia? O que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que você tem o direito, valorize o seu direito. Porque o direito, ele é seu. Aí o que acontece? A gente lida com isso de qualquer jeito e depois a gente corre para a igreja. A gente corre para a igreja para orar, desesperado. Aí a gente vem para a igreja e ora pela igreja perseguida, mas a gente vota em quem quer fechar a igreja. A gente vem correndo para a igreja e ora pela expansão do reino de Deus, mas vota em quem quer taxar a igreja. A gente ora pelas nossas famílias e levantamos as nossas mãos,
mas votamos em quem quer destruir os valores familiares. A gente corre para a igreja e começa a orar pelos nossos filhos, e às vezes a gente cobra a igreja e diz, poxa, a igreja tinha que ter mais coisa para as crianças, porque, poxa, os nossos filhos nesse mundo, mas a gente vota em quem quer normalizar a pedofilia, em quem quer normalizar a ideologia de gênero. A gente ora para que Deus livre as pessoas das drogas, mas vota em quem quer legalizar as drogas. A gente tem um grande problema, a gente costuma analisar o nosso voto, não pelos princípios daquele homem, daquela mulher que você vai votar, mas por um nível de simpatia enganoso do nosso coração. Então, queridos, o desejo do meu coração é que você preste muita atenção nesse seu direito e o que você vai fazer dentro de uma semana. Eu poderia terminar aqui, levantar a igreja aqui e fazer uma oração, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou muito mais profundo nesse assunto, e eu quero que vocês me acompanhem. Quando eu leio essa história que está aqui, que a gente começou a ler, essa história fala de alguns personagens bíblicos, e é uma história do Velho Testamento, ela é real, isso aconteceu, mas a gente pode tomar essa história e tirar dela exemplos, e fazer aqui algo tão maravilhoso para criar aqui e levantar um princípio bíblico. A Bíblia vai dizer, Paulo, vai escrever em Romanos 15:4, ele diz assim, porque, quando ele vai falar do Velho Testamento, ele diz, porque tudo o que antes foi escrito, tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, essa história foi escrita, e a partir do momento que essa história foi escrita, a gente pode olhar para ela, e a gente pode compreender e entender que ela tem algo a nos ensinar. Vocês estão comigo, amém? Então a gente vai olhar para essa história, e a gente vai perceber algumas coisas. A gente vai perceber que o único propósito desse personagem que aparece aí, o Seba, o único propósito dele era transformar Israel numa grande anarquia. Anarquia significa sistema político baseado na negação do princípio de autoridade. É isso que significa a palavra anarquia. Um povo sem ordem. Um povo que não obedece à ordem. Por isso, ainda que apareça ser algo, um adjetivo tão simples, principalmente no nosso ponto de vista, mas observe comigo aí, também estava ali, qual que é o adjetivo usado? Um desordeiro. É um adjetivo tão simples, mas, queridos, que por trás tem um princípio maligno terrível, 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 terrível. Era um homem sem ordem. O grande problema é que Seba não só era um desordeiro qualquer, Seba tinha uma persuasão tremenda. Observe o texto. Estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bique de Benjamim. O que esse cara faz? É um desordeiro. Ele pega a trombeta e ele grita. Grave bem essa palavra, ele grita. E o que ele grita? Não temos parte nenhuma com Davi. Davi quem que é, gente? O rei. Ele já nem chama de rei. Ele só chama de Davi, filho de Jessé. Nenhuma herança com o filho de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E aí ele dá uma ordem para o povo: para casa todos, ó Israel. É um desordeiro, que está dizendo, vamos parar de seguir o rei, cada um vai para a sua casa, ninguém precisa estar sujeito à autoridade desse rei. E sabe o que me choca? É o versículo seguinte, o 2. Então, todos de Israel abandonaram Davi, para seguir quem, gente? O desordeiro. Aquele que não quer, que não tem na sua vida um princípio de autoridade. Somente Judá permaneceu com o seu rei. Somente Judá é uma tribo. Israel tem 12 tribos. Uma ficou, isso equivale, queridos, a 93% do reino, foi atrás desse desordeiro. E aqui entra essa
figura, porque eu quero usar como figura aqui, essa figura de Davi. Davi, queridos, ele é a figura de Cristo no Velho Testamento, a figura de Jesus. A gente entende isso porque o trono de Davi permanecerá para sempre, isso é uma promessa de Deus. E permanece através de quem? Deixa eu ler um versículo para vocês, Salmo 89, 3. Deus diz assim: fiz uma aliança com meu filho, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o trono de Davi de geração em geração. Ué, mas se é de geração em geração, onde é que está o trono de Davi hoje? O trono de Davi hoje, queridos, está na pessoa de Cristo, porque Jesus, a linhagem real de Jesus vem de Davi, desse trono. Então, é uma figura de Cristo. Quando a gente lê 2 Samuel 7,16, o próprio Deus fala para Davi: porém a tua casa e o teu reinado serão firmados para sempre, e o teu trono será firme para sempre. E para que não sobre nenhuma dúvida de que o trono de Davi aponta para o trono de Jesus, Hebreus 1,8. Assim diz Deus a respeito do Filho. Assim diz Deus a respeito do Filho, Jesus: o teu trono subsiste para sempre. Então, quando a gente olha para essa história do Velho Testamento, ela nos revela um rei. E trazendo para os nossos dias, fazendo uma aplicação aqui, a gente sabe que esse reinado aponta para a pessoa de Cristo. Então ali, de forma figurada, nós temos o reinado de Cristo. E Seba está se levantando contra esse rei, contra esse reinado que foi estabelecido pelo próprio Deus. E alguém levanta a mão e diz: Davi, eu não vejo assim, porque Davi não foi perfeito. Queridos, Davi é uma sombra. Eu estou aqui em cima desse púlpito aqui, e eu estou vendo uma sombra minha aqui, porque tem uma luz em cima de mim. E quando eu olho só para a sombra, eu não consigo identificar que roupa que eu estou usando. Se eu olhar para a sua sombra, eu não vou conseguir identificar a roupa que você está usando, a cor dos seus olhos, o seu cabelo, que cor que é. Eu não consigo identificar praticamente nada, porque é somente uma sombra. O Velho Testamento é apenas a sombra daquilo que haveria de vir. Davi era uma sombra daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quem está entendendo até aqui? O propósito de Jesus, queridos, não é apenas reinar sobre pessoas, mas é reinar sobre nações. Vem comigo, não descola, por favor, porque eu estou levantando aqui, eu estou edificando aqui um entendimento. O propósito de Cristo não é apenas reinar sobre pessoas, mas reinar sobre nações. Provo isso para você. Salmo de número 2, versículo de número 6. O Senhor, o Pai, diz assim: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Deus então vai falar para o filho: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Então Cristo, ele não só reina sobre pessoas, mas ele reina sobre nações. E baseado nesse texto, eu não tenho a menor dúvida do que eu vou falar, de que Jesus pediu o Brasil para ele. Tem a menor dúvida disso. A menor dúvida. O Senhor quer conquistar a nossa nação, e o Senhor quer reinar sobre o Brasil. Bom, se o meu rei quer conquistar a nação, eu, que já fui conquistado por ele, tenho que ter uma visão do quê? De conquista, de conquistador, né? Então, a gente, com esse entendimento, a gente compreende que a conquista dessa nação, ela começa com a conquista do governo. Provo isso para você. 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo vai escrever para Timóteo. Antes de tudo, olha o que ele vai falar. Antes de tudo, antes de qualquer coisa,
eu peço que vocês façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça pelos reis, pelos governantes e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha o que ele está falando. A vida tranquila e pacífica, cheia de piedade e dignidade, começa com a gente orando por quem? Pelos nossos governantes. Gente, isso está na Bíblia. E é bom que eu só vou usar muito a Bíblia aqui, porque daí se você discordar, você já vai discordando da Bíblia também. Eu estou tranquilo aqui. E ele continua e diz assim: porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E Deus quer o quê? Que todos os homens se salvem, ou sejam salvos. Então, queridos, observe que a salvação, ela tem todo um processo, uma mentalidade e uma conquista. Então nós temos uma responsabilidade dupla: evangelizar através da pregação e do nosso testemunho, e disseminar o reino de Deus, os seus princípios e a mentalidade de Cristo em nossa nação. E isso, queridos, tem que queimar em qualquer um de nós. Hoje, a minha palavra aqui é bem didática. Eu estou falando aqui bem didaticamente, porque eu preciso estabelecer aqui um princípio racional, que você pense no que eu estou falando, à medida que eu estou construindo isso daqui, amém? E isso que eu estou tentando fazer, também é bíblico. Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Aí ele vai mais longe: e não vos conformeis com esse mundo, escute agora, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. A renovação do entendimento é: eu pensava desse jeito, mas eu posso parar em qualquer momento da minha vida e pensar diferente, porque o meu entendimento foi renovado. O que eu estou criando aqui e levantando aqui nessa noite é um entendimento que pode renovar a sua mente, ou não, porque você pode simplesmente negar isso. Mas aquele que tem o entendimento renovado, olha pelo que ele passa: então experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então a gente vai compreendendo que o reino de Deus precisa ser manifestado em todos os lugares, através de nós. Onde? Na nossa casa, no nosso trabalho, nas escolas, no governo e no nosso dia a dia. E eu espero que você tenha consciência desse papel. Agora, não espere que o inimigo não vá se posicionar de forma contrária. Não espere que o diabo vai achar tudo legal e vai deixar quieto. Não, queridos. Há um espírito de rebelião, e aqui entra Seba. Seba representa nessa passagem um espírito de rebelião contra aquele que está sentado no trono. Seba representa nessa passagem um espírito, uma figura de um espírito maligno. E a mensagem hoje é a mesma. Qual que era a mensagem de Seba? Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, para casa todos, ó Israel. Sabe qual que é a mensagem do espírito de Seba? É: você não precisa se preocupar com o rei. Vire as costas para o trono. Larga Jesus para lá. Abandona esses princípios bíblicos. Deixa de ser trouxa. É por aí que Seba vai. E ele diz: vá para a sua casa. Esse vá para a sua casa, ele está dizendo: vá viver a sua vida do jeito que você quer. Lide com a sua vida do jeito que você pensa. Se lance na sua vida do jeito que você acha. Você não precisa de uma autoridade sobre a sua vida. Você não precisa ter rei. O trono não precisa reinar sobre você. Esse é o espírito de Seba. E observem como
esse jeito de Seba é o mesmo nos dias de hoje, porque o que me chama a atenção é que Seba faz isso aos gritos. Ele está gritando e ele está impondo, ele está seduzindo uma nação a abandonar a autoridade do rei. E o que me choca é que ele consegue. E você tem que entender, em nome de Jesus, que aqui a minha função é dupla, né? É pregar e orar para que os olhos do teu entendimento se abram. Você precisa entender que acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Na época de João, quando João vai escrever as cartas, já existia no mundo, desde sempre, um espírito que se opõe contra Cristo. E é chamado do espírito de anticristo. O espírito de anticristo nada mais é do que o espírito que se rebela contra esse rei, que distorce, que prega coisas contrárias aos valores bíblicos. E quando João vai escrever lá em 1 João 2,18, ele diz: filhinhos, já é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Lá no capítulo 4 da mesma carta, 1 João, versículo 3, ele continua e diz: todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, ou seja, que Jesus é rei, esse é o espírito do anticristo, a qual vocês já ouviram. Mas filhinhos, eu amo isso, porque eu estou descendo aqui, mas depois nós vamos subir, mas só para vocês entenderem, ele falando desse espírito de rebelião contra Deus, ele diz assim: mas filhinhos, não tenham medo, porque maior é o que está com vocês do que aquele que está no mundo. Esse versículo, querido, não é para você usar dentro de uma briga de família. Eu briguei lá com uma tia minha, mas maior é que está comigo do que está com ela. Não, querido. Esse versículo, o contexto desse versículo é que a gente tem que se levantar, porque ainda temos a verdade. Por trás de tudo que a gente está vendo, há um espírito que se opõe a Jesus. E é claro que ele vai se levantar contra você, se você assim quiser fazer. Aí entra o espírito de Seba te dizendo que você agora é fanático, que agora você quer saber só de igreja, que agora você está defendendo princípios da Bíblia que são princípios ultrapassados. É claro, há uma resistência contra isso, e essa resistência não é de hoje. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 12, ele diz: de fato, todos vocês que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu e tem convicção, porque você sabe quem é que está te ensinando: Cristo. Então, queridos, um espírito de Seba, um espírito de anticristo que joga no lixo os valores absolutos. É tão verdade que esse espírito vem nessa geração para dizer que homem não é homem, mulher não é mulher, Deus não é Deus, criança não é criança. Um espírito, queridos, que se levanta de relativismo, de inversão. Aí o que acontece? A vergonha virou moda. O que acontece? A mentira é mais forte que a verdade. O pecado agora é santificado. E o que de fato é santo, agora é ultrapassado. As lições, as matérias nas escolas, já não são só matemática e português. A justiça faz injustiça e o certo é penalizado. O rei é desprezado. Eu chamo isso de espírito de Seba, baseado nessa palavra. Seba quer levantar uma sociedade que viva como queira, não precisa reconhecer um rei acima, e ele tem um incrível poder de sedução, e a palavra sedução significa capacidade ou processo de persuadir
ou perverter. Persuasão é diferente de conversão, porque a conversão tem como resultado converter, e a persuasão tem como resultado perverter. Vocês estão entendendo isso? Amém? Quem está comigo? Amém? Seba seduz quase toda a nação. Ok, cheguei no ponto mais baixo dessa palavra. Agora nós vamos começar a subir. Louvado seja Deus. Amém? Quando você já achou que eu ia falar para você, diga para quem está do seu lado, não tem esperança, você se enganou. Não diga. Aliás, aproveite, né, aqui o gatilho e diga, tem esperança. Vamos lá, diga para quem está perto de você. O rei levanta um exército. Queridos, o rei levanta um exército. Vou repetir para você. Seba se levantou, seduz, quer destruir, mas eu quero que você tenha paz nessa palavra. O rei levanta um exército. O rei chama o seu general Joabe e diz: Joabe, vem aqui, vá atrás de Seba, porque a vitória é nossa, e destrua Seba. Quando ele fala para destruir, eliminar Seba, ele não está se referindo, queridos, preste bem atenção na visão espiritual desse texto, não está se referindo a uma pessoa, mas a um espírito maligno. Vá e destrua. Então vamos caminhar um pouquinho lá no versículo 14 do mesmo Samuel 2, você vai acompanhando comigo. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até, olha o nome da cidade, Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. Vai no 15 agora. E segura aí, não muda depois. O exército de Joabe veio, cercou Seba nessa cidade, Abel-Bet-Maaca, e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Segura, Takai, para a gente fazer suspense. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, o que acontece é que Seba atravessa todas as tribos. Isso me preocupa, porque esse espírito maligno, ele tem liberdade de passar por todos os lugares da nação. E quando ele chega nessa cidade, ele entra nessa cidade e ele se fecha nessa cidade, e quando Joabe chega, a cidade é fortificada. E para desmanchar uma muralha, gente, não é assim. Então o que Joabe faz? Traz lá os caminhões de terra, traz vários caminhões de terra e vão colocar aqui rente ao muro, e eles vão enchendo aquilo até que eles constroem uma rampa da altura da muralha para que o exército passe por cima. E eles constroem essa rampa, e quando o exército lá estava quase para derrubar a muralha, o juízo da cidade está decretado, e agora a destruição está iminente para aquela cidade. Quando está prestes a derrubar, surge aqui então, quem? Vamos para o próximo versículo. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Então vamos lá. Se na história Davi representa Cristo, o seu reino e o seu poder, Seba representa um espírito maligno que se levanta contra todo o princípio bíblico de família, tudo aquilo que é instituído por Deus. Essa mulher surge aqui sem nome, porque nessa época não podia ser revelado o nome dessa mulher, mas hoje eu posso revelar para vocês. Se de um lado nós temos Cristo, do outro lado nós temos um espírito maligno que se levanta contra quem Deus é, no meio nós temos a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, e essa mulher representa a igreja de Cristo. Uma igreja que se levanta e que representa aquilo que nós somos. Ela toma uma decisão.
Igreja tem que tomar decisão. E quando eu digo igreja, não estou falando dessas 4 paredes aqui não, gente. Estou falando de você, que é a igreja de Cristo, amém? Amém? Todos nós temos escolhas para fazer. E as escolhas que a gente faz refletirá nas consequências. O próprio Deus vai dizendo em Deuteronômio 11, 26, ele diz assim: prestem atenção, porque hoje diante de vocês eu ponho a bênção e a maldição. Tá, mas qual que eu escolho? A escolha é sua. O próprio Deus continua e diz: vocês terão bênção, se escolherem hoje obedecerem os mandamentos do Senhor. Se escolherem hoje obedecerem os mandamentos do Senhor, mas vocês terão maldição se escolherem hoje desobedecerem a palavra do Senhor. Diante de nós existe uma escolha, e essa mulher toma uma escolha, ela faz uma escolha. Mas eu gosto de uma característica desta mulher, aliás, de 2, está ali no versículo. Vamos ler a primeira linha comigo? Uma mulher gritou, parou. Se Seba grita, a igreja também grita. Se esse espírito maligno se levanta contra Deus, nós nos levantamos contra esse espírito maligno. E isso começa dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu casamento, no meio dos seus filhos, e vai alcançando a sociedade. Quem está entendendo? Por quê? Porque a igreja também tem voz. A igreja também fala. A sedução de Seba faz com que todos os líderes se calem. Todos os líderes de Israel se calaram. E me parece que hoje a gente está vivendo algo muito parecido. Líderes que preferem ficar em silêncio. Líderes que apoiam coisas que vão totalmente contra a palavra de Deus. Líderes que batem palma para frases como, que eu não chamo de frase, eu chamo de mentalidade. O aborto tem a ver com o corpo dela. Não, querido, o aborto tem a ver com o corpo que está dentro do corpo dela. Para a igreja, a mentira nunca será verdade. E o espírito de Seba, gente, grita dentro das escolas. Grita. Hoje não é mais anatomia, cromossomo, hoje é mentalidade. Que as crianças têm que escolher o que de fato a sexualidade delas. Os pais se calam diante do grito da ideologia de gênero. E o que me choca, e aqui vai uma palavra diretamente para você que gosta de Jesus e que ama a igreja. O que me choca é que o espírito de sedução de Seba foi dentro do reinado de Davi. E o que me choca hoje é ver uma porção de gente que se diz cristã e que simpatiza com essas coisas, que não tem um posicionamento, que não tem um entendimento. A igreja precisa se levantar, e essa história que eu vou terminar com vocês, ela me ensina como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, a igreja precisa exercer a intercessão. A igreja precisa orar, gente. A intercessão é aquele que se põe entre duas partes, é aquele que se coloca como intermediador. E nós, como cristãos, devemos nos levantar todos os dias em oração. Vamos olhar para a intercessão dela. Ouçam. Não, volta ali, querido. Ouçam. Digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Agora sim. Quando Joabe se aproxima, a mulher pergunta: tu és Joabe? Ele respondeu sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para te dizer. Intercessão. Qual é a resposta dele? Estou ouvindo. Uma mulher, meu Deus, gente, uma única mulher, se coloca como intercessora. A destruição estava na porta, mas essa mulher se levantou. Gente, eu vou falar uma coisa: Deus tem dado à nossa nação o direito da escolha, e eu não tenho dúvida do que eu vou falar. A destruição está às portas, e as nossas escolhas precisam ser tomadas. E se você acha que a sua escolha não é importante,
Então não se esqueça do que eu vou dizer aqui hoje agora, Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Colherá. A nossa cidade tem uma igreja em cada esquina. Há um dado aí, que eu não sei se é real ou não, o pessoal fala, que tem 1000 igrejas em Londrina, o que me dá aí um parâmetro de colocar quase um pregador, alguém pregando a palavra de Deus a cada 100 metros de distância. Sabe o que é isso? Somos privilegiados. Privilegiados. Porque a palavra é derramada nessa cidade, e é derramada na nossa nação, mas se mesmo assim, mesmo diante de uma porta tão maravilhosa dada por Deus, nós virarmos as costas para o rei, a destruição baterá a nossa porta. Então a gente precisa se levantar, e a gente precisa interceder. Por isso que a gente está aqui, agarrado. A gente terminou semana passada 21 dias de jejum e oração. A gente está aqui nas quarta-feiras, aqui a gente se joga aqui, e a gente intercede mesmo. Há 2 anos atrás, quando a pandemia estourou, ali, numa situação, o Senhor nos deu uma direção clara. Fala para a igreja dobrar o joelho e orar. E a gente instituiu a nossa quarta de guerra. E a gente instituiu a nossa quarta de guerra para o tempo da pandemia. E quando a pandemia terminou, eu disse: igreja, a partir de hoje, a nossa quarta de guerra vai continuar até Jesus voltar. Amém. Selamos. E estamos aí com a nossa reunião de intercessão. Por quê, queridos? Porque eu creio em Tiago 5,16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está aí a prova. Uma mulher. Quando Ezequiel vai profetizar, ele vai profetizar para uma nação que teve tudo o que podia em termos de esperança, acesso, mas essa nação nega o nome de Cristo da mesma forma. E olha o que ele profetiza em Ezequiel 22:27, Deus falando: os seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Do que estava falando? Corrupção, gente. Seus profetas, os líderes cristãos, disfarçam esses feitos enganando o povo. Dizem que tem visões e mentem dizendo: é Deus que está falando, quando eu não disse nada, diz o Senhor. Ou seja, usando o nome de Deus. O povo da terra pratica extorsão, comete roubo, oprime pobres e necessitados, maltrata estrangeiro e nega justiça. Esse é o diagnóstico. Ainda assim Deus olhou para essa nação e procurou. Olha o que diz agora o versículo seguinte: eu, o Senhor, procurei na nação uma pessoa que se colocasse na brecha do muro, mas não encontrei nenhum só. A maior tragédia sobre uma nação é o juízo estar programado e Deus não encontrar um único intercessor. Então a igreja, ela precisa interceder. A igreja precisa manter-se como um lugar de conselho e de verdade no meio dessa nação. Vamos para o 18? A mulher prosseguiu: antigamente, Joabe, se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. O que ela está dizendo é o seguinte: ô Joabe, essa cidade, antigamente, era uma cidade de conselho. Por que você está querendo destruir essa cidade? Essa cidade tem conselho, é um lugar de conselho. É que o espírito de Seba, gente, é tão amedrontador que muitos de nós ficamos sem coragem de sustentar a verdade. Estamos amordaçados no trabalho, na família, na faculdade. Os valores de Deus são ridicularizados. Então não abra mão de quem você é, pelo amor de Deus. E você quer saber o que você é? Eu vou lhe dizer, 1 Timóteo 3,14. Saiba como você deve se comportar na casa de Deus, porque você é a igreja do Deus vivo. Escute agora:
coluna e fundamento da verdade. Se o mundo escolheu a mentira, escolha ser fundamento de verdade e ser uma coluna. A igreja não precisa se calar. E para um espírito de seba que grita, é muito cômodo uma igreja que se cala. É muito cômodo uma igreja que não fala. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. Se a igreja se calar, a mentira prevalece. E eu não estou falando aqui, gente, de idolatrar homem, ou designações que se dê a uma determinada pessoa. Não, gente, eu estou falando aqui de defender os valores do reino. Escute o que está escrito em Isaías 62. Ó Jerusalém, Deus falando: sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite não se calam. Aí ele continua e diz assim: ó vocês que fazem menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. A gente vive um tempo que a gente não pode falar sobre essas coisas, onde, por incrível que pareça, ao preparar essa palavra, você sente uma pressão extra desse espírito maligno de seba, dizendo: não abra a boca, não fale sobre isso, não diga sobre isso, porque o povo pode interpretar errado, não entre nesse assunto. Mas mexeu com o cara errado. Eu estou aqui, estou falando tudo de novo e vou continuar pregando a mesma coisa, porque o Senhor diz: não haja silêncio em vós. Não importa onde você esteja, sustente os valores, defenda a sua família, defenda os seus filhos, defenda o reino de Deus. Não venda a verdade pelo preço barato do silêncio. Não faça isso, não se cale. A igreja é um lugar de sabedoria, de direção, de conselho. Eu gosto quando lá em Isaías 2:3 o profeta faz uma convocação. Ele diz: vinde, subamos à casa de Deus, para que lá nos ensine os seus caminhos e que a gente ande nas suas verdades, porque a palavra do Senhor vem da sua boca. Então a gente tem um mundo de almas desesperadas, querendo pisar em algo firme, e aí quando essas pessoas chegam dentro da igreja, a igreja está falando a mesma coisa do mundo. Não, querido, a gente está aqui para se levantar no contraponto, para dizer que família é sagrado, para dizer que casamento é santo, para dizer que filhos são flechas na mão do Senhor, e não do inimigo. A gente está aqui para dizer que corrupção não, para destronar Satanás, porque há um rei sentado no trono. A igreja precisa construir o testemunho de paz e de fidelidade. Se você acha que eu estou te convocando aqui para virar um briguento, você está enganado. Eu estou falando de sabedoria e de entendimento. Quer ver só? Versículo 19. Olha o que a mulher está falando. Nós somos o quê? Pacíficos e fiéis em Israel. E tu procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Olha como ela fala da cidade. Nós somos mãe em Israel. Por que tu queres arruinar a herança do Senhor? Aquela cidade é o símbolo dessa mulher, que é o símbolo da igreja. Porque a igreja é a mãe do Brasil. Por quê, pastor? Porque é aqui que é gerada a verdade, é gerado o amor, é gerado o respeito, é gerado, queridos, o compromisso com Deus, e é aqui que é gerado em nós um coração de servos desse rei que se assenta nesse alto e sublime trono. É aqui que isso é gerado, aqui nesse lugar, a esperança ela é gerada. Nós somos pacíficos e fiéis. E Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, ele diz que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aonde? Destruindo todo o conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A nossa principal arma é a proclamação do Evangelho, porque esta palavra, ela esmiuça o coração mais duro. Jeremias 23, 29, Deus diz assim: não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a rocha,
É a palavra de Deus, queridos. E o próprio Jesus diz em Mateus 5,9: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. Escute isso, Mateus 9,6, o nome de Jesus: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele se chamará, vamos comigo? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Paz. Agora, dito isso, pacificador não é necessariamente simpático. A paz é alcançada diante de um posicionamento de guerra. Alguém olhou para mim e disse assim: você acha que você é o dono da verdade, cara? Eu disse: jamais, eu sou servo dela. Eu disse que, porque para mim verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa, Jesus. Ele mesmo diz em João 8,32: conhecereis e a verdade vos libertará. 4 versículos depois, no 36, ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A verdade não é um achismo, a verdade é uma pessoa, e a verdade não muda. Jesus diz, Mateus 24:35: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Aquela mulher diz: nós somos fiéis a Israel. Sabe o que ela está dizendo? Se todo mundo se rebelou contra o rei, nós não. Continuamos tendo nosso rei no trono. Finalmente, a igreja precisa identificar e combater todo entendimento de rebelião contra Deus. Pacífico não é passivo. Vou repetir. Pacífico não é passivo. Sabemos que a nossa guerra é espiritual. E esse espírito maligno precisa ser destruído. Queridos, vamos ler ali para terminar o texto. Vamos juntos ali no 20, Caio, por favor. Respondeu Joabe: longe de mim, mulher. Olha, a intercessão deu certo. Longe de mim, mulher, uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir a cidade do conselho, a cidade mãe, a cidade que gera bênção para Israel. Porém, vamos lá, não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei. Entregue-me esse, o que ele pede? Entregue-me esse homem, e iremos embora. Aí lá vem a mulher pacífica. A mulher diz para Joabe: a cabeça dele te será jogado do alto da muralha. Gente, imagina se ela não fosse pacífica. A mulher pacífica. Contra esse espírito de rebelião, não tem conversa. Sua cabeça tem que ser arrancada, ele tem que ser destruído. E não esqueça que isso tem que começar dentro da sua casa. Isso tem que começar dentro da sua casa. Todos os problemas daquela geração se resumiam a isso: uma geração que se rebelou contra o verdadeiro rei. A mulher pacífica e fiel agora vai jogar a cabeça do alto da muralha, porque ser pacífico não é ser passivo. Então diga para quem está perto de você: pacífico não é passivo. Aí o que a mulher faz? Deixa comigo. Resolveu com Joabe? Sim, agora eu vou resolver um problema dentro da minha cidade, da minha casa. Vamos então para o 22. Então a mulher foi falar com todo o povo, da cidade, dando o seu sábio conselho. O que eles fizeram? Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Joabe tocou a trombeta. Seus homens se dispersaram. Oh, gente, a cidade foi livre. Abandonaram o cerco da cidade. Cada um voltou para sua casa. Agora, leia comigo essa última linha. E
Vamos juntos? E Joabe voltou ao... Porque o rei continua sentado no trono. O rei continua sentado no trono. O rei continua assentado no trono. Aquela mulher, uma mulher, bom, deixa eu falar de Seba. Seba gritou e persuadiu 11 tribos. Só ficou de Judá de fora. A mulher sozinha gritou, convenceu a sua cidade, que convenceu não só as 11, mas as 12, e todas elas juntas voltaram a servir o seu verdadeiro rei. O que eu quero dizer com isso? O espírito de Seba pode gritar, mas o seu grito é mais forte do que o grito do mundo. Por quê? Porque maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. O espírito foi identificado, o espírito foi eliminado, e o rei continua assentado no trono. Salmo 110, versículo 1. Disse Deus ao meu Senhor: assenta-te à minha... Assenta-te à minha... Assenta-te à minha... Direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Diz para quem está perto: Jesus está sentado à direita, e dá um glória a Deus na vida. Vamos por pé, nós vamos orar. Quero orar por você e pela sua casa. Peça graça para Deus, para que você tenha coragem de proclamar a verdade. Escute aqui, preste bem atenção em mim agora. Daqui uma semana, você vai estar na frente de uma urna, e você vai ter direito a votar, ainda que se fale muito de presidente nesse momento, mas você vai ter o teu direito mais amplo de cidadania, no que diz respeito à escolha, porque há 2 anos atrás nós escolhemos vereadores e prefeitos, mas agora não, agora você vai escolher desde deputado federal, deputado estadual, senador da república, governador e presidente. É claro, queridos, eu tenho a plena consciência que você não vai lá votar para escolher o pastor da sua igreja. O pastor da sua igreja aqui, você que congrega aqui, o pastor da sua igreja, muito prazer, sou eu. Não, você vai escolher um político que está envolvido naquele lugar. E tem muita gente que se equivoca, vota porque alguém disse, ou porque alguém falou, ou porque esse cara ou essa mulher é uma pessoa bacana, é amigo do amigo. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, se você for comprar um carro, você vai pesquisar sobre esse carro. Se você for comprar um celular, você vai pesquisar sobre esse celular. Se você for comprar um bem de consumo, uma televisão, você vai pesquisar sobre essa televisão, sobre essa marca. E por que a gente vai votar e não pesquisa, gente? Coloque lá os nomes que você vai votar. Gente, eu não estou falando aqui de partido, nem nome de político. Essa palavra é uma palavra de conscientização bíblica. Mas você tem, em nome de Jesus, que sentar e descobrir o que cada um desses defendem. Defende família, não defende liberação de drogas, não defende o aborto. E você começa a fazer uma análise da vida desse cidadão e o que ele representa. Não só o seu partido, mas ele pessoalmente. E acima de tudo, se este homem, se essa mulher em quem você vai dar a sua confiança, se levantará como essa mulher, no momento certo, na hora certa, para exercer e para defender os valores bíblicos e cristãos para essa nação. Então, em nome de Jesus, isso aqui é uma tarefa de casa, é um conselho pastoral.
pense bem, analise, pesquise, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será engrandecido nessa nação. Eu amo o Brasil, eu amo essa terra, e eu tenho certeza que você também. Então faça isso com consciência. Mas essa pregação, ainda que ela aponte para esse momento da nação, ela tem que apontar para dentro da sua casa. Porque a gente fala, porque a corrupção, não sei das quantas, mas você consome, você fura fila de sinal no trânsito. Porque eu não suporto esse povo, porque esse povo quer liberar agora, e a nossa nação vai virar um antro de prostituição, mas você consome pornografia. Porque essa nação agora tem que defender as nossas crianças, mas você nem estudou a respeito da escola que você está colocando seu filho, ou, se você não tem a opção de escolha, acompanhar para ver o que está sendo dito, o que está sendo aprendido. Queridos, então assim, antes de mais nada, traga esse entendimento que o espírito de sebo, esse espírito maligno, tem que ser eliminado de dentro da sua casa, para que aquelas verdades a respeito, a verdade, não a mentira, mas a verdade dentro da sua casa, ela emane, e aí essa verdade alcança todas as áreas da sociedade. Eu não falo só de governo, falo de todas as áreas dessa sociedade. Quem está entendendo? Amém? Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Salmo 33:12, para eu terminar. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Que Cristo reine sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre a cidade de Londrina, sobre o estado do Paraná, e que Cristo reine sobre toda esta nação. E nós nos levantamos para repreender esse espírito maligno que se levanta para a destruição. Pastor, como eu faço isso? 2 Crônicas 7:14, o Senhor diz: Deus fala, se o meu povo se humilhar e orar e clamar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei o Brasil, a sua terra,